Hidrólise salina, meus lindos. Para hidrólise salina, nós vamos precisar saber quando que uma base é forte. Base forte só dos metais alcalinos e dos alcalinos terrosos, menos o berílio e o magnésio, ou seja, só do cálcio para baixo na tabela periódica no grupo 2A. E também precisaremos saber quando que um ácido é forte. Ácido forte sem oxigênio só existe 3. O HBr, o HI e o HCl, que eu chamo de H-brick. Os únicos ácidos fortes sem oxigênio. HBr, HI e HCl. Quando que o ácido é forte com oxigênio? Tu terá que fazer uma conta. O número de oxigênio menos o número de hidrogênios ionizáveis. Se a diferença for 2 ou 3, o ácido é forte. Então, ó, 7 oxigênio menos 4 hidrogênio, diferença de 3, ácido forte. Aqui, ó, 3 oxigênio menos 1 hidrogênio, diferença de 2, ácido forte. Bom, lembrado força de base e de ácido, nós podemos falar em hidrólise salina. Pessoal, lise quebra hidro-água. Então, a água vai quebrar o sal. Em que a água vai quebrar o sal? Em ácido e base, tá certo? E aí nós precisamos da força. Por quê? Olha bem, se o sal é formado por um ácido forte e uma base fraca, o caráter do sal é ácido. Quando esse sal for colocado em água, vai apresentar um pH menor do que 7. Todo sal é formado por uma base e um ácido. Por isso que aqui tem as letras A e B. Letra maiúscula, ele é forte. Letra minúscula, ele é fraco. Por isso que aqui, ó, o ácido é forte e a base é fraca. Manda o ácido, pH menor que 7. Agora, se o sal é formado por um ácido fraco e uma base forte, quem manda? A base, que é forte. Então, o caráter é básico ou alcalino. Básico ou alcalino, a mesma coisa. pH acima de 7. Se o sal é formado por um ácido forte e uma base forte, os dois sendo fortes neutralizam igualmente, resultando numa solução neutra. Portanto, pH igual a 7. Se o sal for formado por um ácido fraco e uma base fraca, os dois sendo fracos neutralizam do mesmo jeito e a solução também é neutra e o pH é igual a 7. Uma observação. Quando tu tem um sal formado por ácido fraco e base fraca, lá no exercício, eles podem dar o valor da constante do ácido e da constante da base. Lembre que quanto maior a constante, maior a força. Então, neste caso, se a constante do ácido for maior que a constante da base, em vez de ser neutro, será ácido. Se lá na questão o Ka for menor que o Kb, constante do ácido menor que a constante da base, prevalece a base. E aí o caráter da solução vai ser o quê? Básico, tá? Mas isto
para sais formado por ácido fraco e base fraca. E eles dão para nós o Ka e o Kb. Temos 4 exemplos aqui no quadro. O primeiro, um dos mais cobrados em prova, que é o calcário, o carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio tem o cálcio com carga mais 2 e o carbonato com carga menos 2. Quando colocado em água, esse sal vai se transformar no hidróxido de cálcio e no ácido carbônico. Esta base é forte, porque o cálcio é um metal alcalino terroso, forte. Esse ácido é fraco, porque 3 oxigênio menos 2 hidrogênio ionizável dá 1. Então ele é fraco. Quem que manda aqui? A base. Se a base é forte e o ácido é fraco, o caráter é básico e o pH maior do que 7. Lembre que o calcário o agricultor coloca no solo antes de plantar, para neutralizar a acidez do solo. Segundo exemplo, temos aqui o cloreto de amônio. O amônio é mais 1, o cloro é menos 1. Quando colocado em água, esse sal vira hidróxido de amônio e ácido clorídrico. O hidróxido de amônio é uma base fraca, porque forte só 1A e 2A. Então é uma base fraca. O HCl é forte, porque não tem oxigênio e faz parte do H-brick. Então o HCl é forte. Quem que manda? O forte. Então o ácido é forte e a base é fraca. Caráter ácido. Portanto, a solução deste sal vai ter um pH menor do que 7. Terceiro exemplo. Eu tenho aqui o sulfato de sódio. Sódio mais 1 e o sulfato menos 2, tá? 2 sódio, mas só 4 menos 2. Então, o sódio, sendo mais 1, tem 1 OH, e o SO4, sendo menos 2, tem 2 hidrogênio. Esta base é forte porque o sódio é um metal alcalino. Se é um metal alcalino, forma base forte. E esse ácido é forte porque 4 oxigênio menos 2 hidrogênio dá diferença de 2. Ó, diferença de 2 ou 3, o ácido é forte. Se a base e o ácido é forte, qual o caráter da solução? Neutro. Sendo neutro, o pH é igual a 7. E no nosso último exemplo, eu tenho aqui o cianeto de prata, tá? A prata tem NOx fixo mais 1, o CN é menos 1. Então, eu tenho aqui o hidróxido de prata e o ácido cianídrico. Esta base é fraca, porque forte só metal alcalino e alcalino terroso, menos berílio e magnésio. E esse ácido é fraco. Por que ele é fraco? Porque quando não tem oxigênio, só o H-brick é forte. HBr, HI e HCl. Então, fraco. Os dois são fracos. Então, o caráter é neutro. pH igual a 7. Lá na questão, para este sal, eles poderiam ter dado o valor do Ka e do Kb. Se eles dão o valor do Ka e do Kb, quem tiver maior Ka vai determinar o caráter, tá? Mas daí tem que estar na questão os valores. Se o Ka for maior, o caráter será ácido. Se o Kb for maior que o Ka, o caráter será básico ou alcalino. Meus queridos, a gente se vê na correção.